Boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6, o verso de número 1. Assim está escrito: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Estas são palavras de Jesus por ocasião do Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde há uma riqueza e uma variedade de assuntos importantes, necessários e relevantes para se considerar com muita sabedoria e graça de Deus o que Jesus transmitiu nestes ensinamentos. Dentre vários assuntos, aqui está um deles falando sobre esmolas, ou seja, ajudar um necessitado. O sentido é este: ajudar um necessitado. Deus abençoe a irmã Doraci. Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. O que Jesus estava querendo dizer aqui, e ele disse em outras partes do texto sagrado, que os pobres, os necessitados, sempre vão existir. Nunca vai ter uma sociedade na Terra que não tenha ali necessitados. Porque existem aqueles que são abastados, são prósperos, têm muitos recursos, e por outro lado existem outros que praticamente não têm nada. E é do ser humano, da parte de Deus, usar da compaixão, do estender a mão, do ajudar, do socorrer a quem está em necessidade. Todos nós, ao longo da nossa vida, haveremos de passar um momento na vida de necessidade. As pessoas, não, mas eu nunca vou passar por isso, nunca passei por isso e também não vou passar. Não é muito verdade isso aí, não. Porque isso é um ciclo na vida humana. Existem tempos que nós estamos abastados, temos recursos, temos o suficiente. Mas existem situações que nós não temos nada. E precisamos recorrer à misericórdia de Deus para que Ele digne-se tocar o coração de alguém e direcionar para ajudar a mim, a você, a cada um que naquela ocasião estiver atravessando por uma necessidade. Então, o que Jesus ensinou aqui é o seguinte: ele disse que quando se fizer isso, no caso, dar uma esmola, quer dizer, uma ajuda a quem precisa, isso não deve ser feito à vista dos homens, à vista das pessoas, no sentido de chamar a atenção delas de que eu ou você ou qualquer um de nós, naquele ato que estamos praticando, somos generosos, estamos estendendo a mão, estamos ajudando um necessitado e queremos fazê-lo de toda forma possível para que a atenção de outros seja despertada para ver o nosso ato. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, porque quem faz isto não está fazendo no sentido de socorrer e ajudar o necessitado sem nenhum interesse à vista,
Mas ele está fazendo isto para chamar a atenção de outros do que ele está fazendo. Ou seja, ele quer receber os louvores, quer receber a glória, quer receber o seu nome estampado, que é alguém que faz pelas pessoas. Deus abençoe, pastor Gabriel Ferreira. Então, é muito interessante a gente observar isto. Nós atravessamos sempre por esses momentos de dificuldade. Isso não é vergonha para ninguém. Há um momento de ganhar e há um momento de perder. Há um momento que a gente tem para dividir e socorrer com o necessitado. Há situações que nós somos o necessitado. Então, tudo isso a gente precisa aprender à luz da palavra de Deus e não se deixar levar ou condenar quem esteja em necessidade. Deus abençoe, irmão Sebastião. Muitas das vezes pessoas condenam aqueles que estão atravessando por necessidade. Tá assim porque não quer trabalhar, tá assim porque é preguiçoso, tá assim porque... Não é isso aí. Julgar as pessoas de fora é muito fácil. Agora, se colocar no lugar das pessoas, ter a empatia, sentir o que a pessoa sente, ver a luta daquela pessoa, por que ela não tem? Por que ela está em necessidade? Aí é outra história. Nenhum de nós queremos entrar na pele do outro. Mas queremos, ao longe, dar o nosso veredito, aquilo que achamos que pode estar acontecendo, e por aí a gente se torna um hipócrita. Então preciso ter muito cuidado. Então, quando fizer qualquer ação em benefício do necessitado, o necessitado, ele já está sofrendo por ter a necessidade, por não ter os recursos mínimos necessários que ele precisa. E agora vamos expô-lo ao ridículo diante de outros? Não é assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou que tudo que nós fizermos numa condição como esta, nós temos que fazê-lo de maneira discreta. E, se possível, que ninguém veja o nosso ato, mas que façamos com a pessoa, sem lhe aplicar um sermão, uma lição de moral, uma repreensão. Vou te ajudar aqui, mas você vê se cria jeito, você vê se isso, aquilo outro, e não conta mais comigo. Essa é a primeira e última vez que eu estou dando isso para você. Não é assim também. Não é assim. Então, o que importa é saber que sempre vai haver necessitados, pessoas carentes, estão sofrendo e vão precisar de ajuda. Mas que devemos fazê-lo em segredo, porque Deus não se esquece, diz lá o escritor aos Hebreus, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho da vossa caridade, que para com os santos mostrastes, enquanto servistes e ainda servis. Parece-me que Hebreus 6:10. Deixa eu confirmar se é isto mesmo. Isto, Hebreus 6:10. Esse é o texto. E aqui o Senhor está dizendo, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Então não é para fazer. O que é comum hoje em dia é que as pessoas, quando fazem uma obra de caridade, uma ajuda para um necessitado, seja um valor em dinheiro, uma cesta básica, uma roupa, um calçado, seja o que for, as pessoas querem fazer e querem colocar nas redes sociais para dizer o que estão fazendo. A palavra de Deus diz que quem pratica desta forma está em desacordo com a orientação de Jesus. E outro ponto, ele não terá de Jesus nenhum galardão, porque ele está procurando o galardão dos homens.
Então, quem procura o galardão dos homens está abrindo mão do galardão que Deus poderia dar a ele. Deus abençoe, irmão Robson, Deus abençoe, Luciano. Então, é importante sabermos isto, que a palavra de Deus diz. Veja na sequência o que Jesus disse. Quando, pois, deres esmolas, aqui o dizer esmola, mas é ajudar um necessitado, tá? Uma pessoa necessitada. Não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vez por outra a gente observa, a gente vê essas atitudes que acontecem, qualquer coisa, pessoa, vamos tirar uma selfie e mostrar o que está dando para a pessoa, está dando isso, e ele está aqui, e a pessoa está aqui, olha, foi para essa pessoa aqui, e fulano, e não sei o quê. Não, isso não agrada a Deus, isso expõe aquela pessoa necessitada ao ridículo, e revela o caráter de quem está fazendo isso, que é, na verdade, um hipócrita. É alguém que está buscando holofote, aplausos. Está buscando ser glorificado pelos homens. Deus abençoe o irmão Valdemir. Está buscando o holofote, né? Que as pessoas falem dele, falem do seu ato. Então diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Você fez, guarde segredo. Não conte a ninguém. Não saia dizendo por aí. Olha, eu fui na casa de fulano, cheguei lá, não tinha nada, e eu fui, fiz isso, fiz aquilo outro, e a pessoa agora ficou, tem com que sustentar. Não precisa fazer isso. Faça, mas mantenha segredo. Quem precisa ver, viu. Foi Deus. Mas ninguém além dele precisa ver isso. E nem precisa saber o que foi feito. E no outro verso 5, ele diz, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em segredo, ele vê em segredo, te recompensará, observe agora, publicamente. Você faz em segredo, você guarda segredo, Deus vê em segredo, mas ele te dá a recompensa publicamente. E não precisa dizer por que é aquela recompensa. Por que Deus recompensou? Porque eu ajudei o necessitado. Não precisa dizer isso. Deus sabe tudo. Deus abençoe, pastor Edinaldo. Então o que Jesus diz é isto. Mas a prática comum é qualquer coisa que nós fizermos hoje, nós queremos que todo mundo saiba o que nós fizemos e para quem fizemos. Às vezes a pessoa pega aqui um envelope e diz, olha, estou ajudando fulano e tal, vou dar aqui uma ajuda para essa pessoa aqui e tal. E as pessoas dizem, mas olha o que está acontecendo. Depois a pessoa vai embora, o que recebeu, abre aquele envelope, só tem vento dentro. Não tem nada. Então por que fez isso? Usou de engano, usou de mentira e ainda acrescentou sofrimento ao que já estava sofrendo. A orientação de Jesus ela é muito clara. Se nós seguirmos o que Jesus ensinou, nós vamos ser bem-sucedidos. Não adianta dizer que a pessoa está naquele jeito porque não quer trabalhar, porque é preguiçoso, porque não sei o quê, porque tem trabalho para todo mundo. Tem realmente. Mas na vida de todo mundo vai haver um momento de necessidade. Eu já passei por esses momentos. Difíceis, muito difíceis. Deus usou de misericórdia, usou de alguém para me socorrer. A pessoa não disse a ninguém, ninguém ficou sabendo, mas Deus me socorreu na minha necessidade há muitos anos atrás.
há muitos anos atrás. Deus cuida. E não é preciso que aquele que está em necessidade, ele sai aí pedindo para todo mundo. Fulano me dá uma ajuda, fulano me dá um não sei o quê, fulano me dá isso, fulano me dá aquilo, fulano me dá aquilo outro. Não precisa isso. O que precisa é o seguinte: eu estou tendo necessidade, peça a Deus. Deus dá, Deus socorre, Deus ajuda. O que acontece é que quando as pessoas aprendem a pedir, isso vira um vício e se torna até uma profissão. E a pessoa vai pedir em todos os lugares. Conheci em determinada ocasião uma senhora que frequentava a igreja e, sem que esperasse, no centro da cidade, passando uma ocasião, observei lá, vi ela lá pedindo para todo mundo que passava. Passado o tempo, num outro setor, uma outra, encontrei na igreja ali, tudo muito bem. De repente, todas as vezes que passa em determinado lugar para pegar uma condução, está ela lá fazendo a mesma coisa. Sabe o que é isso? É que as pessoas já se acostumaram com isso. E muitas das vezes, e isso, por um lado, fecha o coração das pessoas e elas deixam de ser generosas. Porque observa a pessoa que aquilo já é uma profissão, não é mais uma necessidade. É uma profissão. A pessoa faz daquilo uma profissão e vira um pedinte profissional. Não é assim. À luz da palavra de Deus, o que nós aprendemos é qualquer problema que tivermos ou de necessidade, nós temos que recorrer a Deus, pedir a Ele e ajudar a Ele. E suplicar a Ele que Ele se disponha a tocar em alguma vida para nos socorrer naquele momento. E lá na frente, quando Ele nos recompensar, nos abençoar, nós vamos estender a mão para um outro necessitado que estiver lá pela frente. Nunca no sentido de retribuir aquele de quem recebemos. Não. Não é assim. O ensino da palavra de Deus também diz que não é assim. Fulano me socorreu, fulano me ajudou. Lá na frente, Deus vai enviar algum necessitado à minha frente e vai tocar o meu coração para que eu estenda a mão e ajude a quem for necessário. E aquele outro, depois que melhorar a condição dele, vai aparecer outro na frente dele e ele vai ajudar. E não precisa chegar a mim e dizer, olha, você me ajudou e eu ajudei. E eu chegar a dizer, você me ajudou e eu ajudei fulano. Não, não precisa nada disso. As coisas com Deus, elas são simples, elas são discretas. Então, é preciso acontecer isto. Precisamos ter cuidado de não querer receber glória dos homens, fazer propaganda. Isso é reprovável diante de Deus e reprovável diante dos sinceros. Só não é diante dos hipócritas, porque os hipócritas amam fazer isto. Mas quem tem uma vida correta, sincera, fiel, leal diante de Deus, essa pessoa é discreta. Tudo que ela faz com discrição, com cuidado, para não chamar a atenção de ninguém, para não expor ninguém, mas para socorrer as pessoas e elas serem ajudadas. Por isso Jesus disse, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, o que você faz com a mão, não fique propagando com a outra que fez isso, fez aquilo outro. Não. E quando faz, deixa o necessitado subjugado diante de si. Olha, eu te ajudei, agora você precisa fazer isso. E fica manipulando a pessoa. Não. Ajudou o necessitado, glória a Deus por isso. Deixa ele seguir a vida dele. Siga a sua. Não vai pôr cabresto nele agora porque você deu uma ajuda em determinada situação e agora a pessoa precisa ficar a vida toda beijando seus pés. Não. A pessoa vai agradecer a Deus. E você, se for fiel, vai receber recompensa de Deus também. E diz aqui que o que você fizer em segredo, Deus vai te recompensar publicamente.
publicamente. Então, é importante que a gente observe isto. Passei um tempo na vida de uma dificuldade muito grande. Muito grande. Procurei ajuda, indicação, desse, daquele outro, em várias empresas, parece que a coisa fechou. E o que aconteceu? Com responsabilidades, com compromissos na obra de Deus, mas nunca perdi um dia, nunca deixei nada ao léu. O que fazia? Está faltando alguma coisa em casa? Abri o armário, ou o que fosse. Jesus, o Senhor está vendo aqui. A nossa necessidade, Jesus, é essa. Nós não temos a quem pedir, nós não temos como conseguir. O Senhor conhece a nossa situação, o Senhor pode nos ajudar. Usa de misericórdia para conosco, Jesus. E eu te agradeço porque, de uma forma ou outra, o Senhor vai usar os meios necessários. E ir embora. Tudo bem, está tudo bem. Falta alguma coisa? Não, está tudo bem, tudo bem, tudo bem. De repente começavam a surgir as coisas. E Deus nos sustentou por um período. Não tivemos falta de nada. Não tínhamos a condição, não tínhamos o recurso, mas Deus não deixou de socorrer. E não precisava pedir a ninguém, olha, em casa está faltando isso, olha, hoje eu coloquei o último arroz, ou olha, hoje foi o último sal. Não, nada, não precisa falar nada disso. Fala com Deus. Entra no quarto e diga, Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu estou a servir a Ti, o desejo do meu coração, mas estou passando nessa prova, nessa situação, nessa dificuldade. Jesus, venha me socorrer. Ele te socorrerá. Eu sou testemunha disso. Eu sou prova disso. Não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes. Até que por mercê de Deus a porta se abriu e Deus nos abençoa. Mas eu digo, é um ciclo. Todos nós passamos por isso. E quando passamos por isso e entendemos e ficamos na vontade de Deus, lá na frente a gente tem um testemunho para contar. Então é muito importante essas coisas, seja de que natureza for. E é sempre assim, na medida certa. Criança pequena, mas nunca faltou alimento, nunca faltou a roupa, nunca faltou nada. Deus cuidou de tudo, sem que dissesse a qualquer um, olha, está me faltando isto, está me faltando aquilo. Porque tem pessoas que dizem, olha, em casa está faltando tudo. E às vezes você vai lá e vê que não é verdade. É um vício, é uma situação que a pessoa tem. Por isso que, às vezes, as pessoas, ao invés ao primeiro pedido, ao primeiro grito, estender a mão, a pessoa quer ver a realidade da vida, se realmente é aquilo ou se não é. Para não estender a mão de maneira a contribuir com aquilo que não é do agrado de Deus também. Então, tudo isso tem que se ter cuidado. Mas aqui Jesus está dizendo, quando fizer, não toque trombeta. Quando fizer, olha, hoje eu fui lá na casa do irmão fulano, da irmã fulana, e estava sofrendo, mas eu fui lá, eu levei uma cesta, eu levei isso, eu levei aquilo, e pronto, e a irmã ficou suprida, o irmão ficou suprido, está tudo certo. Não precisa dizer isso. Fez. Silêncio. Deixa que Deus mova em teu favor. Quando Ele fizer isto, você vai reconhecer a boa mão de Deus. Então é importante essas coisas que a gente precisa entender que todos nós passamos por momentos de necessidade. Um dia nós estamos embaixo, sofrendo, precisando, dependendo. Outro dia Deus nos abençoa, nós já podemos socorrer a outro, ajudar, compreender, colocar-se no lugar. Porque se nós não passarmos por esses momentos de necessidade, nós nunca vamos saber como é que se sente um necessitado. Nós só vamos saber quando nós passarmos por essa estrada. Aí a gente vai entender
quando chegar lá na frente, que a gente observar alguém passando por isso, nós vamos lembrar, eu já passei por ali. Já passei por ali, Deus me socorreu. Então a gente vai entender e vai ser mais compassivo com as pessoas. Vai olhar sobre um ponto de vista que não vamos julgá-la, não vamos condená-la e não vamos também fazer imprecações contra aquela pessoa. Não. Nós vamos entender que ali é um estágio, mas aquilo vai passar. Mas enquanto não passa, Deus tem os seus mensageiros que lhe são obedientes e fiéis para socorrer a estes que estão em necessidade. Deus abençoe, irmão Elias José, Deus abençoe, pastor Edivaldo Moura. Então é importante a gente observar isso. Todos vamos atravessar por isso. Dificilmente, e quando alguém não passa por este caminho, ele não sabe qual é a dor do outro. Então é preciso fazer isso, sim. E observar como Jesus disse. Sempre vai haver entre nós pessoas necessitadas, carentes, e por outro lado vai haver pessoas abastadas, prósperas. E Deus sabe contrabalançar esse estado de coisas, que o abastado vai se tornar um instrumento de Deus para socorrer o necessitado. Agora, que seja na orientação dada por Jesus, em segredo, sem dizer o que fez, o que deixou de fazer. Fazer e esperar em Deus. Deus vai recompensá-lo, com certeza. Ele é pai dos órfãos e marido das viúvas. Esse é o Deus que cuida, é o Deus que socorre, é o Deus que se importa com as pessoas. E se nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, nós também vamos nos importar com estas pessoas. Agora a gente precisa entender isso e precisamos ter um discernimento para saber se aquela necessidade é real ou se ela se tornou um vício, uma profissão, para que então não haja desperdício, deixa de socorrer um necessitado para socorrer um que virou um pedinte profissional. Tudo isso tem que se avaliar. E o que se fizer, deve se fazer na mais pura descrição possível. Eu posso dizer a vocês, eu já passei por esses momentos difíceis. Deus me socorreu, a mim e a minha família, e nos deu vitória. Hoje glorificamos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça. Não tem muito, não, mas o necessário tem, porque a boa mão de Deus está cuidando de cada um de nós, como está cuidando de você, da sua família, da sua parentela, do seu vizinho. Mas, vez ou outra, vai aparecer alguém à sua frente numa extrema necessidade e Deus vai tocar o seu coração, vai mover a sua mão. E você ajude, faça isso, seja misericordioso. Mas volto a dizer, em segredo. Faça e deixa na vontade de Deus. Esse deve ser o caminho de todos nós. Quem faz assim sempre será bem-sucedido. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Necessidades nunca vão faltar. Um testemunho. Além destas, e justamente nesta época que passamos por essa situação difícil, isso já deve fazer mais ou menos que uns 15 a 20 anos atrás. Foi isso que mais ou menos esse tempo aí. Muito mais de 20 anos, 15, 22, acho que uns 30 anos atrás, mais ou menos. Chegou uma época de final de ano. E final de ano, todas as pessoas têm lá, compram a sua roupinha, o seu terninho, o seu calçado, a coisa e tal, para passar as festividades na casa do Senhor, alegre, feliz, agradecido.
E nesta ocasião, estava numa prova difícil, e eu disse assim: Senhor, eu teria um desejo tão grande de colocar um terno novo no final de ano, mas o Senhor sabe que eu não tenho condição. Mas, contudo, o Senhor me conhece, o Senhor é meu ajudador. Eu vou pedir para o Senhor, eu não quero pedir para ninguém, mas eu vou pedir para o Senhor: Jesus, me dá um terno para mim colocar no final do ano. Orei, parece que 2 vezes dessa forma. Depois disse: Jesus, obrigado, porque o Senhor já me deu o terno. Eu já ganhei o terno, o Senhor já me deu. Não tinha nada em mãos, irmão. Mas comecei a agradecer. Passado um tempo, eu estava, na época desta prova, dirigindo igreja. Chegou um grupo de jovens e falou: pastor, olha, a gente pensava em vir dar uma coisa para o senhor, mas a gente não sabe o que o senhor precisa, então nós arrecadamos aqui um valor e vamos daí o senhor vê o que é que o senhor está precisando. Veja como Deus responde. Eles me deram um valor, na época acho que eram uns, não sei se era reais ou era cruzeiro, coisa assim, 80. Vamos supor se fosse hoje, 80 reais, vamos supor se fosse hoje. Eu peguei aquele dinheiro, fui na Garbo, vi lá um terno, exatamente o valor que eles me deram. Fui lá e comprei o terno. Não foi o que eu pedi para Jesus? Não disse que ele já tinha me dado? Fui lá, então fui buscar. Cheguei lá no dia de ano, no dia de festas, para ele: olha aqui, o presente que vocês me deram foi esse aqui. Não, mas eu pedi para Jesus e Jesus usou vocês para me dar. Então, é esse aqui o presente que vocês me deram. Então, foi a forma que Deus me socorreu em uma das necessidades. Foram muitas, mas nunca chegamos ao ponto de fazer queixa para um e para outro que falta isso, falta aquilo outro. Não. Confiar em Deus é o primeiro princípio da nossa vida de fé. Deus cuida. Eu sou prova viva disso. Se porventura você que está aí do outro lado hoje está passando por uma prova, por uma dificuldade, parece que tudo está fechado, e você olha para um lado, olha para o outro, não tem aonde recorrer, não tem aonde buscar ajuda, apruma-te diante de Deus, abre o coração para Ele, fala com Ele qual é a tua necessidade, Ele vai ver, mostra, é do teu armário, abre o teu armário e diga: Jesus, olha aqui como está, Jesus. Só o Senhor pode suprir o que está faltando aqui, Jesus. E agradeça a Ele. Não vai demorar muito tempo. Deus vai enviar alguém que, quando se usa da hospitalidade, a palavra de Deus diz que, sem o saber, hospedaram anjos. Deus faz com que as pessoas se transformem em anjos e vão em socorro do necessitado. E o necessitado vai receber a vitória de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas sem fazer alarde, sem tocar trombeta, sem chamar as pessoas para perto de si para dizer o que está fazendo. Fazer é nosso dever. Estender a mão é nosso dever. Agora, o que não é nosso dever e não é agradável a Deus é falar o que estamos fazendo. Não. Fazer aos homens, mas como se estivesse fazendo para Deus. Esse é o princípio real da palavra de Deus. Servir aos homens como se estivesse servindo a Deus. Porque é o que nós estamos fazendo. Estamos servindo a Deus. Então, qualquer coisa que acontece, que Deus nos move para esse, para aquele ou para aquele outro, é porque Deus está nos colocando na condição de um instrumento dele para socorrer a quem está precisando. Deus abençoe, irmão Fabiano Tavares. Para socorrer a quem precisa. Agora, lembre uma coisa. Todos passarão por essa estrada difícil e apertada, mas não morrerão nela. Deus enviará recursos e a sua vida será abençoada pelo Senhor. Eu sou uma prova viva disso que estou falando para vocês. Deus foi muito bom e tem sido muito bom para comigo.
Graças a Deus, eu posso levantar as mãos para o céu e saber que este Deus é real. Ele se importa, ele cuida. Ele disse que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, não cai um passarinho, não cai uma folha da árvore, não cai nada se não houver uma permissão de Deus. Então, se nós cremos em Deus, conforme diz a Escritura, nós vamos passar por momentos difíceis, sim. Mas Deus vai nos socorrer. Deus vai nos ajudar. Agora, o que precisamos fazer é isso. Deus abençoe a irmã Eliana. Deus abençoe a irmã Maria Cipriano. Então, é muito importante isto. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Faça no silêncio, faça no secreto, faça como se estivesse fazendo para Deus. Ele recebe. Socorre o necessitado e não esquece de você. Pensa sobre isso. De hoje por diante, quando você precisar estender a sua mão a quem quer que seja, faça com discrição. Faça com silêncio. Conte só para Jesus. Senhor, o Senhor mandou-me aqui. Aqui estou, Jesus. Cumprindo a tua vontade. A ti pertence a glória. Socorre e ajuda esse necessitado. Deus vai ajudá-los. E vai dar vitória. Então pensemos sobre isto e vamos esquecer esse negócio de tudo jogar na mídia. Tudo colocar lá uma foto e dizer foi para esse, foi para aquele outro. Não. Quem precisa saber é Deus. Fez na vontade dele? Não precisa nem chegar para ele. Senhor, eu fiz. Ele viu. Fica tranquilo. Ele viu em secreto. Ele vai responder, conforme diz aqui, publicamente. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.